Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. E diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos podem se assentar, louvado seja o seu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Irmãos, há um mês atrás eu estive aqui com os irmãos no culto que teve, foi uma bênção. A palavra pregada foi poderosíssima através do ministro que o Senhor utilizou nesse lugar. E logo depois nós tivemos um momento muito maravilhoso na presença de Deus, na vigília. Passamos aqui diante do Senhor, foi algo maravilhoso, algo na qual o Senhor falou muito profundo no meu coração, que esse ano era o ano que nós devíamos buscar mais e mais ao Senhor, se entregar totalmente a Ele como Ele quer. E eu aqui chorando, eu me botei de joelhos e falei: Senhor, e veio na minha mente essa passagem, Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. E o Senhor falou assim comigo: você tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. E o Senhor falou isso comigo. E só fiquei aquele em pensamento, e em pensamento eu falei: Senhor, eu me coloco diante de Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nessa noite, Pai. Eu quero esse ano, Senhor, oferecer a Ti, Pai, uma oferta, Pai, de adoração, Pai. A minha vida seja para Ti, Senhor, em consagração. E eu isso só na minha mente, e orando de joelhos ali, e os irmãos em volta orando. E nós terminamos de orar naquele momento ali, aí chegaram outros irmãos, e teve um irmão que introduziu a palavra na hora da vigília. E o texto, por incrível que pareça, mas direcionado pelo Espírito Santo, no qual ele abriu, foi o texto a qual eu havia falado, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E essa foi a mensagem que ele trouxe, falando sobre uma entrega total ao Senhor, falando sobre um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E eu fiquei com aquilo guardado no meu coração, e depois que terminou aquele momento de oração, um momento maravilhoso, fomos tocados pelo Espírito Santo, em arrependimento, em choro. E eu comentei isso com o irmão, eu falei: irmão, para testemunhar e testificar aquilo que tu tens falado. E falei o que eu estava pensando naquele momento. E glorificamos ao Senhor e foi bênção. Mas terminou a vigília, fomos para nossas casas. E durante todo esse mês, eu fiquei orando: Senhor, vai falando comigo através daquela palavra que o Senhor falou comigo. E logo depois a irmã me perguntou se eu podia estar aqui, trazendo a palavra no próximo culto. Eu falei: irmã, pela graça do Senhor iremos sim, mas o Senhor vai direcionar a palavra. E o Senhor foi direcionando exatamente a essa palavra, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O que o Senhor falou comigo durante esse mês todo é o que eu vou trazer aqui para os irmãos. É o que o Senhor tem falado comigo, porque a gente não pode falar daquilo a qual nós não temos vivido, aquilo a qual nós somente lemos. Não, nós temos que viver a cada dia a palavra de Deus, não ler a palavra para pregar ou para querer ensinar outras pessoas, não, mas ler, aprender para querer vivê-la. E pela graça do Senhor iremos transmitir aquilo que o Senhor falou comigo. E começando nesse primeiro versículo, em Romanos capítulo 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele fala ali de uma maneira bem se expressando com bastante ênfase, com bastante intensidade. E ele vai dizer assim para o povo: rogo-vos para que vocês se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Ele fala pela compaixão de Deus, ou seja, pedindo por misericórdia, como se estivesse dizendo assim, pelo amor de Deus, ou seja, por compaixão de Deus, para que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, no livro de Levíticos, capítulo 4, do 14 a 21, não precisa abrir, somente guarde em sua mente, nós vamos ver ali, onde a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor dá instrução a Moisés, para Moisés dar a sua instrução aos sacerdotes, de como eles deveriam oferecer os sacrifícios ao Senhor. E na passagem vai dizer que aqueles sacerdotes, eles tinham que se vestir de uma maneira correta, eles tinham a sua roupa especial, tinha a sua mitra, tinha todo o seu éfode, tinha tudo sobre eles, a sua túnica. E após se revestir com aquela roupa, eles iriam oferecer um sacrifício ao Senhor. E a palavra do Senhor vai direcionar o que deveria ser oferecido em sacrifício. Vai dizer que eles deveriam pegar um animal que era de um ano, não poderia ter nenhum defeito, não poderia ter nenhuma falha, nenhuma mancha, nenhuma ruga. E pegar aquele animal e oferecer em sacrifício pela oferta do pecado do povo. E assim todos os dias os sacerdotes ofereciam ali cordeiros para expiar o pecado do povo.
E nós continuamos no mesmo livro de Levíticos, só que em paralelo no livro de Êxodo vai dizer: quando o Senhor resgata o povo do Egito, o Senhor também dá uma ordem para Moisés, a qual ele deveria escrever na lei, falando sobre o Cordeiro Pascual, que no dia 14 do segundo mês, do primeiro mês, eles deveriam estar ali comemorando a Páscoa do Senhor. E deveriam pegar um cordeiro, esse cordeiro seria o Cordeiro Pascual, e uma vez no ano, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote tinha que entrar no templo, no Santo dos Santos, e ali oferecer o sacrifício em prol do povo. Ou seja, quando nós vamos para a palavra do Senhor no livro de Hebreus, todo esse texto aqui vai se abrir na nossa mente, quando a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que as coisas do passado são sombras do presente, ou seja, toda a lei foi apontada para Cristo. Então aquele Cordeiro Pascual que era morto todo ano, simbolizava Cristo Jesus na cruz, que uma vez morto, o sacrifício feito por um único homem perdoaria o pecado de todos os homens. E quando nós vamos ver também no livro de Romanos, capítulo 8, vamos ver quando Paulo diz assim, por isso estamos entregues à morte todo dia, somos como que? Ovelhas levadas ao matadouro. Ou seja, estamos entregues à morte todo dia. Então esse animal que era morto todo dia como sacrifício pelo pecado do povo simboliza nossas vidas. Por isso Jesus em sua parábola, e também dizendo para os discípulos, ele vai dizer assim: por isso é necessário que cada um de vós pegue a sua cruz e leve após mim. Mas não só levar após mim, levar dia após dia, carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, é um sacrifício diário. Você acorda, você está sacrificando. Você acorda, você vai dormir, você está sacrificando novamente. Não é um sacrifício que permanece como o de Jesus, que é uma vez só, não. O nosso sacrifício tem que ser constante, diário. E continuando lendo esse texto, eu falei assim, mas isso eu entendi através da tua palavra, mas fala comigo mais profundo nesse texto, no que o Senhor quer me direcionar isso? Por que o Senhor me levou lá na lei para tentar entender esse texto aqui? E o Senhor falou comigo que eu não devia simplesmente prestar atenção no sacrifício em si. Nós lemos a palavra de Deus e compreendemos isso. Mas quando você vai ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra só vai dizer que vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor. Então o Senhor nos compara como o quê? Como sacerdotes diante do Senhor. E se somos como sacerdotes diante do Senhor, sacerdote é aquele que está ali ministrando diante de Deus, aquele que está oferecendo um sacrifício diante do Senhor, oferecendo um serviço ao Senhor. E o Senhor falou assim comigo, observe como esses sacerdotes sacrificavam o Senhor. Não era de qualquer maneira. Além do animal não ser um animal que era manco, um animal que tinha mancha, ruga, tinha que ser um animal, além de ser um animal perfeito, o sacerdote tinha que estar em santidade. E o Senhor me levou a uma coisa muito interessante. Eu fui estudar sobre as vestes do sacerdote. Existe o sumo sacerdote e os sacerdotes, mas quando nós vamos ver em todos os sacerdotes, todos eles carregavam algo sobre suas frontes, sobre suas testas. E em sua testa estava escrito, quando você vai ler em Êxodo capítulo 28, do versículo 36 ao versículo 38, o Senhor está dando direção ali a Moisés a como deveria ser as vestes dos sacerdotes. Ele diz exatamente uma coisa, que sobre a sua fronte, sobre a sua testa, o sacerdote deveria levar um nome, e esse nome era Santidade ao Senhor. E é isso ao qual o Senhor requer de cada um de nós, que venhamos oferecer um sacrifício vivo e santo, agradável a Ele, e esse sacrifício somos nós. Por isso o Senhor requer da nossa vida que nós viemos andar em santidade ao Senhor, e essa mensagem a qual o Senhor quer trazer para nossas vidas essa noite, santidade ao Senhor. É isso que Ele requer de mim e de você, quer seja você jovem, quer seja você já adulto, quer seja você já idoso, o Senhor requer de cada um de nós, santidade ao Senhor. Porque Amós capítulo 4, versículo 12 vai dizer, prepara-te Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então Jesus vem buscar a sua noiva, e quando Ele vem buscar a sua noiva não pode estar ataviada de uma forma suja, imunda. Quando nós vamos ler em Zacarias capítulo 3, nós vamos ver ali a palavra do Senhor que o Senhor se apresenta ali diante de Josué, o sumo sacerdote. E quando olha para aquele homem, ele estava com as vestes sujas. Ele era o sumo sacerdote, mas estava com a veste suja. Mas Satanás aparece para querer acusá-lo, que eles estavam com as vestes sujas. Mas o Senhor fala assim, não é este um tição tirado do fogo. Não é esse homem a quem eu vou usar em minhas mãos. O Senhor pega aquele homem,
tira aquelas vestes sujas dele e põe nele vestes brancas, vestes mais alvas do que a neve, e fala assim: esse homem é um tição em minhas mãos, com uma brasa viva tirada do fogo. E é isso que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, que nós venhamos apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável à sua vontade, que não venhamos simplesmente ficar fingindo, botando a Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja, não simplesmente dizer que somos cristãos, ou falarmos da palavra de Deus na nossa escola, na rua, não. O Senhor requer de nós santidade ao Senhor. Você consegue compreender a densidade e a profundidade disso? Que não se trata apenas de ler a Bíblia, que não se trata apenas de orar, não se trata apenas de estar em vigília, se trata de atitudes. Porque de nada adianta você ler a Bíblia, você conhecer ela de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, conhecer todas as doutrinas. De nada adianta você estar orando, se na hora H, a hora que você tem que escolher a santificação, você escolhe o pecado. É por isso que Deus quer trazer para nossas vidas uma mensagem. E essa mensagem você tem que cravar na tábua do seu coração: santidade ao Senhor. É isso que eu requeiro de vós. É isso que o Senhor requer de mim e de você, santidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer que sem a santificação ninguém, absolutamente ninguém, nem padre, nem pastor, nem apóstolo, nem seja quem for, ninguém pode se apresentar diante de Deus se não estiver em santidade. Por isso o Senhor requer, quando a palavra do Senhor vai dizer que os sacerdotes tinham que estar em santidade, ele dá ênfase em algo muito interessante, ao qual os sumos sacerdotes, quando entravam na arca do Senhor, eles tinham que carregar uma corda em sua cintura com um sino. E para que isso? Para que se por acaso eles viessem a ser fulminados dentro do Santo dos Santos, aquele sino ainda tocasse quando eles caíssem no chão. E lá de fora eles iam arrastar ele pela corda para fora. Tamanha santidade de Deus que os homens nem sequer poderiam entrar naquele lugar. E o nosso Deus é santo, e importa que aquele que se aproxima dele seja santo. Por isso, nesses dias que estamos vivendo, o que o Senhor requer de nós é santidade ao Senhor. Não tem meio termo, não adianta, não tem nada a ver, não é assim, não é bem assim. É santidade e pronto. É isso que o Senhor requer das nossas vidas. E para ter santidade, irmãos, como a palavra do Senhor vai dizer, é necessário um sacrifício. Porque não é fácil você andar reto nesse mundo. Porque todo esse mundo jaz no maligno, todo esse mundo vai na contramão de Cristo. Então, para querer seguir a Cristo, sim, vai ser um sacrifício diário que você vai... Não estou dizendo para você que vai ser fácil. Não estou dizendo aqui para você que você vai ser um mar de rosas no seu caminho, não. Vai ser de dor em dor. E cada dia virão dores e dores e mais dores. Mas a palavra do Senhor vai dizer que basta que com muitas perseguições e dores venhamos entrar, ou seja, ingressar no reino de Deus. Ainda que por muita luta, ainda que por sangue caindo de nossas vidas, mas que venhamos entrar no reino dos céus. A palavra do Senhor vai dizer que existem dois caminhos. Um caminho, a porta é larga, outro caminho, a porta é estreita. Ele diz assim: entra, pois, pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos têm entrado por ela. Por que não se prega sobre santidade nas igrejas? Por que os jovens hoje não querem ouvir uma mensagem muitas vezes sobre santidade? Você vai em lugares, você fala sobre santidade, o Senhor fala sobre se santificar, sobre oração, sobre a palavra. Os jovens não querem. Ah, não, eu vou ter que mudar meu jeito de vestir, vou ter que mudar meu jeito de falar. Para que isso? Não, Jesus já levou tudo na cruz, não precisa pagar preço nenhum. E os jovens não querem um caminho de facilidade. Não só os jovens, mas a geração evangélica hoje em dia quer um caminho de facilidade. Mas o único caminho que leva a Cristo, a única via que leva ao Pai, é uma via dolorosa, uma via cheia de espinhos, com pedras e com pedregais, na qual você tem que carregar a sua cruz dia após dia. E se você não se santificar, de nada adianta você trilhar esse caminho, porque você pode estar se enganando a si mesmo com falso discurso, como diz a palavra do Senhor. Talvez você esteja dentro de uma igreja hoje pensando que você está em santidade, mas ainda há coisas dentro de nós que estão ocultas. Por isso que o Senhor vai dizer na sua palavra: Senhor, expurga-me os erros que são ocultos de mim, ocultos aos meus olhos. Tem coisas que estamos errando, estamos dando falha, brecha para o inimigo, para Satanás agir em nossas vidas. E muitas vezes não entendemos porque o Senhor não dá resposta, porque o Senhor não fala conosco, porque o Senhor não dá cura, porque o Senhor não dá libertação, porque o Senhor não envia a sua resposta, porque o Senhor não nos usa. Porque Deus é santo e não compactua com o pecado. A palavra do Senhor vai dizer em Abacuque, capítulo 1, vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode sequer contemplar o mal. Quando ele fala contemplar, não é simplesmente ver, mas no original significa compactuar. Deus não pode compactuar com erro. Então, onde há alguma coisa que vai ferir a sua palavra, Deus não está.
Por mais que tenha cura, milagre, tenha o que for, a palavra do Senhor vai dizer também que até mesmo os falsos profetas enganariam a muitos com sinais e prodígios. Então tome cuidado, porque nem tudo o que acontece aí fora, nem todo lugar que está aberto, escrito igreja, é verdadeiramente uma igreja. Nem todo que se intitula cristão é verdadeiramente um cristão. Não é eu botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja, estar congregando e dizer eu sou cristão. Isso não te faz um cristão, mas as suas atitudes, a sua vida vai demonstrar se você é um cristão ou não. Não adianta de vir para a igreja, se vestir com uma roupa, vem tudo certinho, mas se lá na rua você anda com uma roupa toda exposta, anda demonstrando sensualidade. Não adianta você simplesmente estar com um coração dizendo, não, eu quero adorar o meu Senhor de todo o meu coração, e estar louvando, cantando, tocando teclado, violão, seja o que for, na igreja, ou cantando daí, sendo que a sua vida lá fora não condiz com o que está escrito aqui. Então o que o Senhor requer de nós é isso, santidade. Ele fala, povo meu, santifica hoje, porque amanhã o Senhor descerá no arraial. Nós sabemos que a volta de Cristo está iminente. Estamos à beira de começar o período tribulacional. E como é que está a igreja hoje? Muitos têm dizido assim, não, eu vou esperar chegar o tempo para começar a me preparar. Creia, não vai ter tempo de você se preparar quando começar. O momento de se preparar é agora. Por isso ele vai dizer para as virgens, as 10 virgens, ele diz para todas elas, que elas deveriam estar preparadas, mas somente 5 se prepararam. As outras 5 acharam que não, dá tempo. Quando chegou a hora, o noivo chegou. E quando foram bater na porta, como é que a porta estava? Fechada. O Senhor estava falando com ela, santifica hoje, santidade é o Senhor hoje. E às vezes seu coração está dizendo assim, sabe de nada, o que ele está falando aí na frente? Passe de um menino. Não, meu irmão, como a irmã disse aqui, não dê ouvido para quem está aqui, que eu diminua, que o Senhor cresça. É o Senhor que está falando nos nossos corações através da sua palavra. E o que Ele requer de nós é santidade ao Senhor. E ponto. Chega de a gente ficar botando desculpa, chega de a gente ficar botando empecilho. Vamos nos santificar e ver o poder da santificação na nossa vida. Quando você vai para o versículo 2 de Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim, uma palavra muito forte isso, irmãos. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. Outra versão vai dizer, não vos amoldeis a esse mundo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias capítulo 18, que Ezequiel capítulo 18, ou Jeremias, não lembro agora, Jeremias, que assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então quando ele fala de se amoldar, se nós somos como barro, o barro ele é assim, ele pode estar sem forma, lá no fundo, você pega ele, você molha, amolece ele, mas quando você joga ele alguma coisa, ele pega a forma daquilo na qual ele está envolvido. Ou seja, se ele estiver num meio que é sujo, aquela sujeira passa para o barro. Então se o Senhor nos compara com o barro, ele diz para nossas vidas, não vos amoldeis a esse mundo. O que o Senhor está dizendo para cada um de nós, ainda que nós venhamos viver num lugar sujo, temos que andar como dizem, a graça da garça, andar sem sujar as suas vestes. Ou seja, você anda sobre a lama, mas não se contamina. Nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui. O nosso país não é o Brasil, o nosso lugar não é esse no qual vivemos. O nosso lugar é o céu. A nossa cidade está nos céus, a nossa casa está nos céus. Nós temos uma casa nos céus. O nosso coração não tem que se agarrar a esse mundo. Não amolde seu coração a esse mundo. Por isso o Senhor está falando, santifica. Por quê? Porque nós perdemos a forma de Cristo. Por mais que nós venhamos dizer, não, nós estamos sim andando de acordo com a palavra de Deus, mas se você se analisar bem, a palavra diz assim, analise-se pois o homem a si mesmo, a ver se o mesmo se encontra na fé. Talvez você ache que só porque seus pais vão para a igreja, você está salvo. Talvez você ache só porque sua irmã, seu irmão está indo para a igreja, está firme, e você está indo com ele, você acha que você está salvo. E você está botando a sua fé, a sua salvação, depositando a sua salvação em outras pessoas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a salvação, ela é pessoal, individual e intransferível. Não se passa para ninguém. Por isso o Senhor requer de cada um santificação. Porque a sua vida, quem vai dar conta diante de Deus é você. Romanos capítulo 10 vai dizer que cada um de nós prestaremos contas diante de Deus de tudo aquilo que temos feito. Por isso analise o seu coração hoje. Que essa mensagem vai ser uma mensagem de reflexão sobre a sua vida. Que você venha refletir sobre as suas atitudes, sobre aquilo que você tem feito. Será que realmente eu tenho agradado ao Senhor? Ou tenho vivido uma vida de máscaras? Uma vida de fantasias? Será que verdadeiramente eu tenho sido cristão? Ou isso aqui tudo é uma fachada? Aqui você me viu uma coisa, eu sou alguém. Estou com toda aquela armadura, mas por dentro eu estou leproso.
Analisa a sua vida. Põe em prática a palavra de Deus. Analise depois o homem a si mesmo, a ver se o mesmo está na fé. E continuando no texto ele vai dizer: não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando ele vai dizer, transforme pela nossa mente, a palavra só vai dizer assim: porém nós temos a mente de Cristo. Então ainda que esse mundo, ainda que as ideologias, ainda que tudo nesse mundo te aponte a ser contra Cristo, ainda que tudo que se surge nesse mundo vai ser anticristão, anticristo, antibíblico, a sua mente está pautada na palavra de Deus, a sua mente está pautada em Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, a qual morreu por mim e se entregou naquela cruz por cada um de nós. Então a vida que vivemos não é mais nossa, é do Senhor. Por isso se a nossa vida é dele, quem manda é Ele, quem dá a instrução é Ele, para a nossa vida ser conduzida diante do Senhor. Salmo 37 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao... Então ele fala de uma entrega ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas para ter essa entrega, quando você, por exemplo, você entra no ônibus, você está entregando, confiando que o motorista, ele vai te levar no lugar que você quer. Está confiando suas vidas ao motorista, por quê? Porque você acredita e crê nele naquele momento que ele não vai infringir, ele não vai dar uma loucura na cabeça, vai querer bater e querer matar a sua vida, não. Está confiando nele naquele momento, você entrou naquele ônibus, entrou naquele carro, seja o que for. Então a nossa vida diante do Senhor, quando nós entregamos a Ele, nós deixamos ser direcionados pelo Senhor. É como se nós fizéssemos assim, ó: toma, Senhor, o controle é teu, não sou eu que mando em mim. Então o modo de vestir não sou eu que decido, o modo de falar não sou eu que decido, o modo de andar não sou eu que decido, a amizade não sou eu que decido, a minha vida é tua, os sonhos não são meus, são teus, os planos não são meus, são teus, o Senhor é quem dirige a minha vida, Senhor. Então quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, tem que haver isso, a renúncia de entregar: Senhor, dirija a minha vida. É necessário a santificação. Então se nós entregamos a nossa vida dele, ele está falando que requer de nós a santidade. Quem verdadeiramente é cristão vai fazer o quê? Vai se entregar a ele, vai viver a vida de santidade. Agora quem não é, infelizmente vai ouvir no ouvido e vai sair no outro. Infelizmente vai perder essa palavra que é preciosa, que é como uma pérola preciosa que a sua palavra vai dizer. E quando ele vai dizer continuando a dizer sobre transformar a mente, a palavra do Senhor traz alguns exemplos para nossas vidas, na quais eu quero que os irmãos também gravem em suas mentes. Esses homens a qual o Senhor me trouxe à mente, homens a qual não se amoldaram a esse mundo, homens a qual tiveram seu entendimento transformado pelo Espírito Santo, homens ao qual o mundo não pôde comprar, a qual não tinham preço, porque já tinham sido comprados pelo sangue de Cristo, ainda que antes da aliança ter sido feita, mas já sabiam que pertenciam a um Criador nos céus, já sabiam que o seu lugar não era aqui. Quando você vai abrir a sua Bíblia, em livro do 1 Reis, capítulo 18, vai dizer assim a palavra do Senhor. Quem puder abrir, abra. Esse texto é bom a gente ler, a gente vai focar bastante nele. 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 24. E vai dizer assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse-lhe os profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e o prepararam, e invocaram o nome do Senhor e o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus.
possa ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles chamavam em grandes vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quando nós vamos ver a história de Elias, a vida de Elias, qual é o contexto da vida de Elias? Profetas vendidos, povo corrompido, deixaram de servir ao Senhor para adorar outros deuses, deixaram de servir aquele Deus a qual havia cuidado deles desde a sua infância, para adorar Baal, para adorar Zerá. Ou seja, deixaram o seu Senhor. Não é assim o estado no qual nos encontramos hoje? Igrejas corrompidas, o povo está corrompido, falsos profetas, falsos pastores, e o Senhor quer levantar Elias essa noite. Mas para isso é necessário que o seu coração não se amolde, que o seu coração não se transforme com esse mundo, mas seja transformado pela mente de Deus, pela palavra do Senhor. É necessário que a diretriz que guia a sua mente venha ser as Escrituras, venha ser cada palavra que está escrita de Gênesis e Apocalipse, venha ser a palavra do Senhor direcionando a sua vida. E quando nós vamos ver essa história de Elias, quando ele se encontra diante daqueles profetas, a palavra do Senhor vai dizer que Elias se põe diante do povo. Ele fala assim: Obadias, vai avisar o rei que irei me encontrar com ele. E depois Elias se encontra com o povo e diz algo para o povo. O que ele diz para o povo? Alguém lembra? Não lembra? Então eu vou dizer para vocês. Ele disse assim para o povo: até quando, ó povo, cocheareis entre 2 pensamentos? Por isso que para servir o Senhor é necessário ter sua mente fixada e equilibrada na palavra de Deus. Ou é isso, ou é isso. Não existe 2 opções, não existe um evangelho light, não existe um evangelho gospel. Não, o evangelho é o que está escrito e ponto final. É o que está escrito e ponto, não tem meio termo. Então Elias chegou diante do povo e falou assim: até quando, ó povo? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Enquanto a nossa vida estiver cocheando entre 2 pensamentos, nós vamos estar perecendo como aquele povo. Não tinha o que beber, porque chuva do céu não tinha. O céu estava como de bronze, não chovia sobre a terra. A água fala sobre a palavra de Deus. Às vezes estamos com sede. Amós, a palavra do Senhor vai dizer lá em Amós que quando chegaria o final dos tempos, aquele povo haveria fome e sede, mas não de comida e de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então talvez o seu coração esteja sedento de Deus. Você diz: Senhor, por que não derrama chuvas? Por que o céu não se abre, Senhor? Por que o Senhor não derrama, Senhor, sobre mim o teu Espírito? Porque o teu coração hoje se encontra dividido. Mas essa mensagem vem hoje diante de ti, o Senhor falando contigo: renuncia tudo e viva uma vida em santidade ao Senhor teu Deus. Procure viver tudo que está escrito nessa palavra. E eu duvido que esse Deus não se revele a você. Eu duvido que esse Deus,
a qual diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11, que eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu duvido que esse Deus que disse isso, duvido que esse Deus que diz assim, porventura sou eu homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, eu duvido que esse Deus a qual disse isso, não venha cumprir isso em tua vida. Duvido, porque a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, fiel é aquele que vos chama, a qual também fará. E diz assim também, que ainda que nós venhamos ser infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A sua palavra é fiel e ela vai se cumprir, quer você dê crédito a ela ou não, quer você acredite nela ou não, passará os céus e as terras, mas a sua palavra há de se cumprir. Aleluia, glória a Deus, santo é o seu nome, Senhor. A sua palavra há de se cumprir em nossos dias. E como está o nosso coração diante dele? Dividido. Como está a nossa mente diante daquele Deus que nos criou, de que nos conduziu desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, que escreveu a nossa vida num livro? Como está a nossa vida diante dele? Nos afastamos dele, deixamos ele de lado, fomos cultuar os Baalins, falamos, quem é esse Deus aí? Foi isso que o povo fez, deixou de seguir o Deus que era o seu pai, para adorar outros deuses. E o que o Senhor está falando para nossas vidas? Tira isso do seu coração, tira a mente dividida. A palavra do Senhor vai dizer que ao homem dobre de pensamento, o Senhor não considerar coisa alguma. Então enquanto o nosso coração estiver dividido, enquanto a nossa mente estiver agarrada nesse mundo, enquanto estivermos com um pé na igreja e um pé no mundo, Deus não vai operar na nossa vida. Enquanto a nossa vida estiver oscilando na fé, você não sabe se você caminha, não sabe se vai para o mundo, você não sabe se você está na igreja ou se você está em Cristo. Enquanto a tua vida estiver assim, creia, Deus não vai abrir os céus para você. Mas houve um homem que entendeu isso, e quando ele entendeu, ele se humilhou e se prostrou diante do Senhor, e o Senhor reconheceu que Elias não estava se amoldando aquele mundo. O Senhor reconheceu que Elias estava permitindo o Senhor fazer a transformação na mente dele, a metanoia, a transfusão de pensamentos. Ele estava permitindo tirar o seu sangue, o sangue de Cristo já correndo em Elias naquele momento. Ou seja, Elias conseguiu entender o que Romanos 12 vai dizer, mesmo sem ter ainda a palavra de Deus ali. Elias já conhecia que verdadeiramente havia um Deus e que ele tinha que se entregar de todo o coração. Eles reconheceram que Deus era santo e o que Deus requeria dele era santidade ao Senhor. Eles entenderam que não adianta viver uma vida inconstante. Eles entenderam que não adiantava viver uma vida entre dois pensamentos. E quando ele entendeu isso, ele foi diante do povo e falou assim, eu desafio vocês. Vocês querem servir esses deuses aí? Tudo bem, mas eu desafio vocês. Qual é a arte do Deus de vocês? É o fogo? Então tudo bem, vamos lá para o monte onde vocês adoram, no Carmelo, vamos lá para o Carmelo. E foram para o Carmelo. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus em Israel. Ele teve ousadia em dizer isso. Mas quando chega lá, o povo começa a clamar, e nada de Baal responder. E clama, se corta e nada de Baal responder. Até que começam a se cortar e eles falam assim, clama mais alto, talvez seu Deus esteja dormindo. Então o Senhor quer levantar pessoas assim no nosso meio. Ele quer botar o nosso coração com ousadia na sua presença. E Elias continua falando assim, clama mais alto, talvez esse Deus não esteja te ouvindo. E quando depois chegou o meio-dia, chegando à tarde, o povo nada de resposta. Até que Elias falou assim, achegai-vos a mim. Elias ali representando um sacerdote, vendo que todo o povo tinha pecado, ele falou assim, achegai-vos a mim. E todo o povo foi se achegando a ele. E a palavra só vai dizer que ele reparou o altar do Senhor, altar esse que estava quebrado. E altar fala de que na palavra do Senhor? A palavra só vai dizer assim, vós sois o templo do Espírito Santo, e dentro do templo habita o que? O altar. Então se o templo somos nós, qual é o altar nas nossas vidas? O nosso coração. E muitos se encontram com o altar quebrado diante de Deus. Muitos se encontram com o altar corrompido. Por quê? Porque foram adorar outros deuses. E o Senhor está dizendo para mim e para você, achegai-vos a mim hoje, que eu restauro o altar. Aleluia, Senhor, louvado seja o seu nome, Jesus, glórias a ti, Senhor. E ele disse, achegai-vos a mim. E Elias, após reparar aquele altar, diz que ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. A palavra só vai dizer que a rocha que esmiuça
tudo é Cristo. A rocha na qual nós mantemos a nossa fé é Cristo. Quando você vai ler isso lá em Romanos também, em Coríntios vai dizer isso também, que a rocha é Cristo que guia nossas vidas. Então, se a rocha é Cristo, quando ele pega todas aquelas pedras e juntam, ele está falando de fragmentos que pertenciam à rocha, mas que estavam separados. E quando ele pega aquelas rochas e restaura o altar, ele está falando, o seu coração está destruído, mas é com pedra que eu vou começar a construí-lo. E pedra também simboliza, pequenas rochas simboliza pedaços de Cristo, ou seja, o homem. Então Deus pega homens, profetas, ele começa a levantar juízes naquele tempo para restaurar o povo. E naquele momento ele simbolizando a pedra que estava ali também construindo o altar, simbolizando Elias estava ali diante do povo, reconstruindo aquele altar que estava quebrado. E tudo bem, estava ali o cordeiro para o holocausto, estava ali o altar restaurado, estava ali a lenha. Aí falaram assim, deve ser agora que Elias vai clamar por fogo. O povo pensando, mas Elias faz algo totalmente contrário. Elias chega e fala assim, vocês estão sem água, né? Mas vocês querem fogo? Faz o seguinte, bota a água diante do altar. E começou a derramar água. Ele, você está doido? Estamos sem água há 3 anos, você quer jogar água aí? Bota mais uma vez, jogaram mais água. Não pode jogar essa água. Joga água. E jogaram água. E a água ficou em abundância. Imagina a mente daquele povo. Esse homem nos convida para um desafio, para Deus que responder com fogo. E ele vem e molha tudo. É um louco mesmo. Mas mal sabiam eles que o fogo já ardia dentro do coração de Elias. Aleluia, Senhor. O fogo, antes de começar a vir no céu, já estava ardendo aqui dentro dele. Quando Elias entendeu o arrependimento, quando Elias entendeu o chamado de Deus, que era um chamado ao arrependimento, foi esse o ministério de Elias, reconstruindo altares que estavam quebrados, reconstruindo corações que se desviaram do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer comigo e contigo. Não somente restaurar o seu coração, mas usar você como Elias na mão dele nessa geração. Onde estão os Elias de Deus? Onde estão aqueles que se colocam diante do Senhor? Como Elias, Senhor, eis aqui a minha vida diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eis aqui a minha vida em consagração a Ti, Pai. Uma oferta em sacrifício em cheiro suave à Sua vontade, Senhor. Onde estão os Elias? E continuando o texto, a palavra do Senhor vai dizer que Elias, com uma oração bem simples e humilde, ele se põe diante do altar e fala assim, ou seja, ele se põe diante do altar como o sacerdote. E não em sua testa, mas no seu coração ele já carregava a santidade ao Senhor. E no seu coração ele estava santo, como um sacerdote. E botando-se ali como um sacerdote diante do povo, Elias clama assim, ó Senhor, uma oração simples, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, Deus de Jacó, manifesta-se hoje que Tu, Senhor, és Deus em Israel. Manifesta-se hoje para que esse povo conheça, Senhor, que eu sou Teu servo e que conforme todas essas Suas palavras eu cumpri, Senhor. Manifesta-se hoje, Senhor. Ele vai dizer assim, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, Senhor, reconheça que Tu fizeste voltar o seu coração para trás. E quando Elias clamou dessa maneira, creia, a fagulha que incendiou aquele fogo, acender aquele holocausto, não veio do céu, mas começou no coração de Elias. E assim o Senhor quer fazer comigo e com você, quando você se permitir andar em santidade ao Senhor, quando você se permitir Deus fazer uma transformação na sua mente, Ele vai fazer você ser uma brasa viva nas mãos dEle. Ele vai fazer você ser um tição tirado do fogo, como aquela brasa viva que sai queimando os corações. Como a palavra do Senhor vai dizer, que a caminho para Emaús, 2 discípulos caminhavam, mas o Senhor de repente aparece no meio deles, não reconhece que era o Senhor. Mas depois, quando o Senhor se revela que era eles, os discípulos conversando disseram assim, se bem que quando Ele nos falava da palavra, o nosso coração ardia. E é isso que o Senhor quer fazer com você lá fora Ele quer fazer isso contigo. Que através das suas palavras, corações venham arder na presença de Deus. Venham arder dizendo assim, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus que é vivo, santo e verdadeiro. Ainda que eu esteja errado, eu quero me arrepender. O Senhor quer te levar a viver o ministério de Elias. O ministério da reconciliação tem que estar sobre você. E nesse mesmo contexto, o Senhor me levou mais um exemplo, mais uma pessoa, a qual se permitiu ter a sua mente ser moldada pelo Espírito Santo e viver
em santidade ao Senhor. Jovem esse, a qual a palavra do Senhor vai dizer que na sua juventude foi traído, foi vendido e apanhou, saindo da casa de seu pai, a quem dava muito amor e carinho, para viver agora como escravo no Egito. E vivendo como escravo, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor deu graça a ele, e ele foi viver na casa de Potifar. Esse homem é José, esse jovem é José, e com seus 17 anos foi tirado do colo de seu pai, do seio da sua família, para ir para o Egito. E quando vai para o Egito, passa pela casa de Potifar, e vivendo na casa de Potifar, o Senhor abençoa ele, abençoa a casa de Potifar. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que tudo sobre a casa de Potifar, José tinha em suas mãos. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas José, sabendo disso, ele temia o seu senhor, ele temia quem era o seu chefe, Potifar, ele honrava ele. E antes de honrar Potifar, primeiro ele sabia que ele tinha que honrar um Deus vivo, santo e verdadeiro. Ele se lembrava dos seus deuses, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seus deuses não, do seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E lá no Egito, ele não permitiu que o Egito moldasse o seu coração. Ele não permitiu que o Egito transformasse o seu caráter. Lá na casa de Potifar, ainda que por obrigação ele tinha que se vestir diferente, mas por dentro ele sabia, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus vivo, eu não pertenço a esse povo. No seu coração ele sabia. E a palavra do Senhor vai dizer que num belo dia, a esposa de Potifar, ela se lança diante de José, e José ali podia fazer o que ele quisesse, ele estava sozinho em casa com ela, ele tinha tudo sob seu controle, ninguém ia saber, ainda que ele soubesse, se ele mandasse matar, ele poderia matar, porque ele tinha o controle sobre tudo. Ele podia falar, esse aí fez isso, e Potifar ouviu o que ele falou, mas ele escolheu santidade ao Senhor. E naquele momento, aleluia, Senhor, louvado seja o seu nome, o Senhor está presente, igreja, aleluia, Senhor, glórias a ti, Senhor. E naquele momento, quando aquela mulher se coloca diante dele, ele podia ter se esquecido desse Deus que há tantos anos ele servia. Ele podia ter se esquecido de todo o amor que seu pai lhe deu, ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho. Mas naquele momento, quando aquela mulher se põe diante dele, agarra José e fala, José, deita-te comigo. José diz uma coisa para ela, como posso eu cometer tamanha infâmia e errar, desonrando ao meu chefe? E pior, como é que eu posso desonrar o nome do meu Deus e pecar contra o meu Deus? José escolheu santidade ao Senhor. Foi simples a escolha dele. Ainda que o pecado venha diante de mim e você, a nossa escolha tem que ser santidade ao Senhor. Ainda que o pecado bata a nossa porta, ainda que o pecado venha até nós, você diz, não, eu quero santidade ao Senhor. Eu sou diferente. Deus transformou minha vida. Houve uma metanoia em minha mente. Houve uma transfusão de pensamentos. E continuando, ele vai dizer para aquela mulher que ele não iria se deitar com ela e ele vai embora. Mas isso que ele vai embora, nós sabemos a história, ela agarra ele fica com aquela capa. Ela fica com aquela capa e acusa ele por causa disso, por causa de ser fiel ao Senhor. Ele foi acusado de adultério, ou seja, acusado de assediar a mulher de Potifar. E lançaram ele na prisão. Lançando ele na prisão, ele passa ali terríveis anos dentro da prisão, sofrendo. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor deu graça a José. Por quê? Porque uma vez que o meu e o seu coração se dispõe a viver em santidade, o Senhor creia, o Senhor não desampara os seus. Ainda que tudo venha contra você, ainda que esse mundo caia ao seu redor, Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Eu vi que no teu coração, naquele dia, quando a palavra foi pregada, ela entrou e o arrependimento veio ao seu coração. E você decidiu ser uma chama viva em meu altar. E você decidiu ser um representante meu naquela terra. Você decidiu ser um representante meu na sua escola, no seu trabalho, onde você vive. Você decidiu, você assentou no seu coração não se contaminar com esse mundo. Assentou no seu coração não se amoldar a esse mundo. Ele disse para você, não temas, porque eu sou contigo. Eu te remi, eu te sustento com a minha mão direita, a destra da minha justiça. E o Senhor sustentou José. E por causa da sua fidelidade ao Senhor,
13 anos se passaram, mas aquilo que o Senhor falou, Ele cumpriu, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas a única coisa que Ele requer de nós, a única coisa para que nós, a condição para nós vivermos a fidelidade de Deus, primeiro é ser fiel ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, em santidade ao Senhor. Como? Trazendo para os nossos dias. O mundo vem aí com muitas iguarias, nós somos jovens, sabemos o que passamos, os outros também aqui, mas em especial os jovens, sabemos o que passamos. Às vezes as pessoas pregam e falam assim: o mundo não tem nada a te oferecer. Mentira! O mundo tem muito a te oferecer, sim, muita coisa para te oferecer. Porém, tudo que o mundo oferece é passageiro. E tudo aquilo que o diabo dá, uma hora ele vai cobrar. Ele só dá corda. Tá achando que ele pode, tá dando corda. Uma hora ele puxa e vai cobrar de você. É como um cartão de crédito. Tu passa, mas uma hora a conta vem. E você vai ter que dar conta diante de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Apocalipse capítulo 21, que creia você ou não, quer se você acredite ou não, mas vai se cumprir. Mas todos nós compareceremos diante dele, diante do grande trono branco. E cada um de nós, branco, amarelo, preto, azul, verde, seja que cor que for, rico, pobre, todos, vamos comparecer diante de Deus, vamos prestar contas das nossas vidas diante dele. E ele vai abrir o livro das obras e vai dizer: lembra naquele dia quando eu abri a minha palavra? Foi dura a mensagem, claro que foi dura, mas a mensagem tinha que ser dura para quebrar esse coração tão duro, pois para quebrar uma rocha que é dura, é necessário uma rocha mais dura ainda. Ou seja, tem coisas que só o diamante que quebra, irmãos. Ou seja, é necessário algo mais duro para quebrar. Então esse teu coração está duro, por isso você está dando essa palavra dura. Na verdade nem é a palavra que é dura, é o seu coração que está duro, você está achando que a mensagem está sendo dura. Ele vai dizer naquele dia, lembra que naquele dia eu enviei meu servo para pregar a palavra naquele dia para você, oferecendo um arrependimento, oferecendo para que você se arrependesse, vivesse uma vida em santidade ao meu nome, mas você rejeitou? Lembra? Mas o Senhor não quer fazer isso contigo. Ele quer que você entre no reino dos céus. Por isso é necessário santidade a Ele. Mas um homem, ao qual a palavra do Senhor vai dizer, vou correr aqui porque o tempo já se abrevia. Alguns homens, um deles foi Moisés, que mesmo vivendo diante do palácio, ele escolheu não gozar dos prazeres que o palácio lhe podia dar, para viver como hebreu, ainda que sofresse no deserto como hebreu, mas escolheu ser fiel ao Senhor. Disse: isso aqui, essas vestes que eu estou vestindo, essa roupa, isso não é meu, eu sou hebreu. Ele sabia que dentro dele ele era hebreu. Quando você vai ver Josué e Caleb, os únicos que entraram na terra que o Senhor prometeu foram Josué e Caleb. O Senhor poderia ter deixado outros entrar, mas por que só eles dois entraram? Porque foram os únicos que escolheram viver em santidade ao Senhor. Tanto que chega ao ponto de Josué dizer assim: tudo bem, vocês querem servir outros deuses, vocês querem adorar outros deuses, tudo bem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso tem que ser o que tem que haver no seu coração. Deixa o mundo, seu colega não quer servir, seu pai, sua mãe não quer, seu irmão não quer, deixa, vai. Porém eu vou servir ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Eu vou ser verdadeiramente o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E foram o que eles escolheram. Uma mulher também que escolheu viver em santidade ao Senhor foi Ruth, que após ter saído dali do lugar onde ela vivia com Mardoqueu, ela foi Ruth é junto com Noemi. Ela vivia ali junto com Noemi e sua cunhada. Porém seu marido, ele morre, e após eles morrerem, houve uma separação. Uma escolheu voltar para a sua terra, para os seus deuses. A outra disse assim: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Isso tem que haver no nosso coração. Cola com aquele que quer o céu. Tem muita gente que não quer, está dentro da igreja só de fachada. Entenda, nem todo mundo que se diz cristão é cristão de verdade. Então saiba escolher as tuas amizades, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então cuidado com quem tu anda. Outro jovem, na qual poderia ter sido influenciado por seus irmãos de adoção. Esse homem era Samuel, crescendo na casa do Senhor, mas só via seus irmãos, Ofni e Finéias, fazendo lenha na casa de Deus. Fazia o que queria na casa de Deus, não dava santidade, profanava os outros lugares e nada acontecia com eles. Ele poderia ter sido deixado influenciado, mas ele falou: não,
a minha vida em santidade ao Senhor. E ele começou a se santificar. E jovem, quando criança ainda, o Senhor falou com ele: Samuel, Samuel. E ele ouviu a voz de Deus. E o Senhor começou a chamar ele para o ministério quando ele ainda era um jovem. E o Senhor ele quer fazer comigo e contigo. Deus não faz acepção de pessoas, mas desde que o seu coração esteja diante dele, ele vai atender. Mas foi o que ele escolheu. Ele escolheu a santificação, a santidade ao Senhor. Um outro, agora, esse aqui não tem como pregar sobre santificação, falar de jovem e não falar deles. Daniel. Como não falar deles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens que foram tirados da sua casa, do seu país, para viver aonde? Na Babilônia. Mas na Babilônia disseram assim: nós assentamos no nosso coração não se contaminar com o manjar do rei. Esse não é o meu país, eu não sou babilônico, eu não pertenço a essa terra, aqui não é o meu lugar. Eu sou judeu, servo do Deus vivo, não vou me contaminar com esses manjares do rei. E o mundo tem oferecido muitos manjares às nossas vidas. Mas qual foi a consequência de escolher a santidade ao Senhor? Na cova dos leões o Senhor livrou Daniel. Lá na fornalha, me explica uma coisa: por que o fogo não queimou em Ananias, Misael e Azarias? Muitos vão dizer: ah, não, porque, claro, o Senhor estava ali dentro com eles. Sim, o Senhor estava com eles. Mas entenda uma coisa: o fogo que ardia neles era mais alto que aquele fogo da fornalha. Porque o fogo do Espírito Santo que havia dentro deles, o desejo de querer servir ao Senhor, de andar em santidade, foi mais forte que apagou aquele fogo. Ou seja, aqueles jovens escolheram santidade ao Senhor, foi simples. Escolheram servir ao Senhor com fidelidade. Por ser fiel ao Senhor guardou eles. Ainda que tentaram mudar aquilo que eles iriam comer, mas falaram assim: não, se a gente vai comer isso aqui não agrada a Deus, então não vou comer. Tentaram mudar suas roupas, eles falaram assim: eu não vou me vestir igual a eles não. Eu sou servo do Deus vivo, eu sou servo do Deus vivo. Tentaram mudar os seus nomes, mas eles falaram: meu nome? Não, meu nome é Ananias, meu nome é Daniel, o Senhor é minha justiça. Eles sabiam quem eles eram, ainda que o mundo tentasse mudá-los. E o mundo tem feito isso hoje, tem encurralado você, para que você de qualquer forma aceite o sistema, para que você aceite o sistema de Satanás em você, para que o reino do anticristo seja implantado no seu coração. Mas você diz assim: ainda que eu viva na Babilônia, Babilônia não é o meu lugar, esse não é o meu país, aqui não é o meu lugar. A minha vida em santidade ao Senhor. E para terminar, que a hora já é avançada, quando o pecado vier, irmãos, é isso que a mensagem vem dizer. Quando o pecado vier, faça como esses homens, exemplos do Senhor. Quando o pecado vier, você vai dizer: santidade ao Senhor. O pecado vem, santidade ao Senhor. É na casa, na escola, vem doutrinas, ideologias, filosofias. Vem, às vezes, gente oferecendo droga, prostituição, pornografia, filme, é série. É tanta coisa que o inimigo vem tentar botar em você para te desviar do caminho. Não estou dizendo que isso é errado, que o cristão não tem que rir. Claro que não, quem me conhece sabe, eu brinco muito, eu rio. Mas existe diferença, irmãos, entre rir daquilo que desagrada o Senhor e rir daquilo que é lícito. Tem muitas coisas que nos fazem rir, mas que não agrada a palavra de Deus. E quando você ri disso, você está compactuando com o pecado. Não, o cristão não é aquele robô, não. O cristão é uma pessoa, ainda que normal em relação aos homens, mas vive o sobrenatural dentro de si. Você reconhecer é simples, o evangelho é simples, irmãos. A palavra só vai dizer que os seus mandamentos não são penosos. Por isso ele diz: vinde após mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, porque o que o mundo te oferece, isso sim te sobrecarrega, mas não os mandamentos de Deus. E saiba, muitos vão te ridicularizar, muitos vão querer te zombar, vão querer te tirar da roda ali, te zombar, fazer de você um objeto de zombaria, mas creia, se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai ser fiel a você. Se você escolher santidade ao Senhor, ainda que os seus amigos não queiram, você vai dizer assim: eu sou servo do Deus vivo, eu escolho a santidade. Aí o mundo vem oferecendo tanta coisa para você. Ah, e aí novinha? E aí novinho? Que novinho, que novinho? Você é uma serva de Deus, uma donzela. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você é um servo de Deus, você é um guerreiro do Senhor. Não deixe o mundo te contaminar, não. Você é diferente.
Entenda isso. E se o mundo vier falando isso contigo, você vira para ele e fala assim: eu sou servo do Deus vivo, sim, e não compactuo com o erro. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E diz: Senhor, queima dentro do meu coração, para que todo esse povo, Senhor, conheça que Tu és Deus em Israel. E se você for fiel, acredite, os corações não vão se aguentar e vão se render diante do Senhor. E vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Não vou aguentar tamanho fogo que arde dentro de você. Por isso essa mensagem vem trazer para despertar no nosso coração, irmãos. Eu quero convidar vocês também. Toda essa mensagem a qual o Senhor tem colocado no meu coração também é fruto de oração que nós temos jovens, temos feito lá na igreja, em relação a algo que o Senhor falou conosco. E o Senhor preparou um retiro, já quero convidar os irmãos também a esse retiro que vamos realizar. E começamos a orar: o Senhor, fala conosco, o Senhor, qual é o tema do retiro que o Senhor quer que venha a ser, Senhor? O Senhor falou bem claro em altas letras: santidade ao Senhor. É isso que Ele requer de cada um de nós, santidade. Ele quer que nós venhamos viver em santidade a Ele. Para que eu e você, com essa chama dentro de nós, com esse mundo em trevas, em corrupção, em pecado, eu e você venhamos ser uma luz da escuridão, aleluia, para iluminar o caminho daquele que está perdido, para ser a ponte daquele que vai caminhar sobre as águas, para ser como aquele farol que vai iluminar as pessoas até chegarem a Cristo, para que eu e você venhamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para sermos uma luz na escuridão, em santidade ao Senhor. Que o Senhor venha frutificar essa mensagem no nosso coração, irmãos. Somente até aqui eu trago isso para os irmãos. Já chegou a hora. Mas entenda uma coisa: não termina aqui. Joel capítulo 2, versículo 28 vai dizer que no final dos tempos haveria um derramamento sobre toda a carne. Sobre aqueles que são servos do Deus vivo, Ele derramaria o seu Espírito Santo. Ele diz que há uma promessa sobre a vida dos jovens, a qual profetizaria ou falaria novas línguas. Ele diz que há um derramamento maior, muito maior do que aquele que houve em Pentecostes. O que houve em Pentecostes foi parcial, mas o que haverá será completo. Ele quer que você se encontre digno de receber esse avivamento. Mas para isso é necessário, irmãos, santidade ao Senhor. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nós te engrandecemos, louvamos o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco através da sua palavra, Senhor. Ó, Pai, ainda que o nosso coração, Senhor, muitas das vezes, Senhor, tem se encontrado duro diante do Senhor. Eu sei que o Senhor tem falado através da sua palavra a cada um de nós, Pai. Duro é contra ti recalcitrar os teus aguilhões. Por isso eu tenho falado tanto que nós devemos andar em santidade. Porque devemos quebrar o nosso coração tão duro e ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Para que nós, Senhor, venhamos ser um fogo vivo diante do Senhor, Pai. Então, Pai, queima esse holocausto, Senhor. Eis-nos aqui, Deus, te pedindo, Senhor, faz de nós uma vida, Pai, como um santuário em Tuas mãos, Deus. Que nós venhamos ser um fogo, Pai, ardendo na Tua presença, Senhor. Um fogo que arde continuamente, que não para, Senhor, que é dia e noite sem cessar, Senhor. Que venha arder nos corações, Senhor. Eu te peço, Deus, quebrando o nosso coração, Pai. Leva o nosso coração a arrependimento, Senhor. Porque isso é o que o Senhor requer de cada um de nós, Senhor. Então, Pai, limpa a nossa mente, Pai, de toda a corrupção desse mundo, Pai. Santifica as nossas vestes, Senhor. Nos dá vestes novas, Senhor. Nos ensina a andar em santidade, Deus. Fala conosco, Pai, aquilo que nós devemos nos consertar diante de Ti, Senhor. Eis-nos aqui diante do altar do Senhor te pedindo, Pai. Restaura o altar essa noite, Pai. Faz o fogo cair do céu, Pai, consuma o holocausto, Senhor. Manifesta-se hoje aqui nesse lugar, ó Deus, e mostra que Tu és Deus em Israel, Senhor. Manifesta-se hoje, Pai, e derrama o Teu perdão, Senhor. Derrama a Tua graça, meu Deus. Derrama a Tua compaixão, a Tua misericórdia, meu Senhor. Oh Deus, traz, Senhor, o ministério do arrependimento no nosso coração, Deus. Que possamos dizer, Deus, eu errei, Pai. Pai,
Pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Oh Deus, mas a tua palavra vai dizer que o Senhor se encontra, Pai, de braços abertos a nos receber, oh Deus. Por isso, Pai, quebranta cada coração aqui essa noite, Pai. Um coração que sentiu, Pai, que após ouvir a sua palavra agora, nesse momento, Pai, o coração está ardendo, Senhor. O coração está ardendo, falando: Senhor, Senhor, me restaura, Senhor. Responde, meu Deus. Corações ardendo em sua presença, Senhor, por favor, Pai. Faz arder em mim, Senhor, a tua chama, Pai. Eu oro ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus vivo, santo e verdadeiro, aquele que é, que era e que há de vir, Pai. Eu te peço, Senhor, faz acender a chama que um dia se apagou, Pai. A chama que um dia brilhava e brilhava e brilhava, mas se apagou, Pai. O mundo chegou, Pai, os desejos do mundo, Pai, as amizades, Senhor, te afastaram para lá longe da sua presença, meu Senhor. Mas manifesta-se hoje, Deus, e traz o arrependimento ao coração, Deus. Que possamos sair daqui, Pai, que essa palavra possa, Senhor, frutificar no nosso coração, Pai. Não deixe que o inimigo, Senhor, venha bater essa palavra do nosso coração, não, Senhor. Mas faz essa palavra queimar no nosso interior, Pai, dia após dia, Senhor, para que venhamos ser, ó Pai, verdadeiramente, Pai, uma vida, Pai, em santidade ao Senhor, Pai. Te pedimos, Deus, faz queimar o holocausto essa noite, Pai. Que a tua nuvem, Pai, nos cubra, Pai, que venhamos, ó Deus, nos diminuir em tua presença, Senhor. Aleluia, meu Deus, eu te peço, Deus, manifesta o teu poder aqui essa noite, Pai. Manifesta, Senhor. E fala conosco, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Continua falando conosco, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Entrega essa oração diante de Ti, Pai. Daqui a pouco iremos para os nossos lares, Deus, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. E que em casa, Senhor, ainda venha arder essa palavra no nosso coração, Pai. E que nesse retiro, Pai, que venhamos estar, ó Deus, que o nosso coração venha queimar em Tua presença, Senhor. Que o nosso coração venha ser cheio do Teu Espírito Santo, Deus. Que possamos sair dele cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Que possamos nos derramar em Sua presença, meu Senhor. Oh, meu Senhor, eu te peço, por favor, Pai. Quebra esse coração que hoje se encontra duro, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E traz ao arrependimento, Pai. Assim eu oro, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus.